Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente renovar aí a leitura dos sentimentos da pessoa em relação a você hoje, né? Vamos ver como é que tá o coração dessa pessoa com relação a essa situação e com relação a você, tá? É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que você recebe aqui à sua situação, ou até ter o discernimento que algumas informações desse tipo que você recebe aqui não são para o seu caso, tá? Tem muitas pessoas assistindo, então algumas informações são específicas para algumas pessoas, tá bom? Nós temos duas opções, a primeira é o coração azul e a segunda é o coração roxo, tá? Você mentaliza a pessoa para te ajudar a escolher o seu montinho, eu também vou me concentrar. Gratidão. Vamos ao primeiro grupo, coração azul, coração dessa pessoa em relação aos consulentes 1, coração dessa pessoa em relação aos consulentes 1, consulentes 1. Coração dessa pessoa em relação aos consulentes 1. A ideia, inspiração, sugestão e visão. Essa pessoa está pensando na situação de vocês de alguma forma, tá? Ou achando soluções, ou tentando enxergar as coisas de uma forma diferente, ou pensando numa forma de se aproximar ou de procurar, ou como tocar em determinado assunto. De repente vocês estão juntos, essa pessoa precisa conversar sobre alguma coisa, mas isso ainda não está elaborado na cabeça dela. Ela está elaborando como falar, como se expressar, tá? Ela está buscando inspiração, né? Talvez pensando um pouco a respeito, lembrando de determinadas coisas para ter uma ideia, ou talvez trazer uma solução, ou talvez uma conversa que seja importante para a solução de alguma coisa, tá? Mas ela me parece assim, apesar de ser uma leitura de sentimentos, os sentimentos dela estão direcionando ela a pensar bastante em você, ou pensar bastante na situação de vocês, ou em algo que precisa ser resolvido ou conversado entre vocês, tá? Somente como está o sentimento dessa pessoa, como está o coração dessa pessoa em relação aos consulentes 1. Carta do carro, tá vendo? Ela tá intencionada a agir, né? É uma carta de ação. Apesar dela não estar, o que eu falei, ela ainda não tá com isso elaborado na cabeça dela. Apesar dela ainda não ter muita certeza de qual direção ela vai seguir, né? Mas ela está no intuito de agir. Ela só ainda não elaborou como que isso vai ser feito, tá? Então aqui tem uma força de vontade ou para resolver algo, ou para conversar sobre algo, tá? Então, eu sei que eu quero fazer isso, eu sei que quero resolver isso, eu sei que eu quero ir até o consulente 1 para conversar sobre alguma coisa, só não sei ainda como que eu vou fazer isso,
né? Mas a intenção já existe. Aqui, para quem está afastado, tem uma intenção de procura. E tem muito a ver com o coração direcionando os pensamentos dela, né? Então, talvez reconhecer que gosta mais de você do que reconhecia antes, reconhecer mais a sua importância para ele ou para ela do que reconhecia antes, né? Reconhecer erros, tá? Então, de alguma forma, assim, talvez essa pessoa quisesse que você fosse atrás dela ou que você agisse, de repente agora ela está reconhecendo que ela também deve se movimentar, que ela também deve agir, tá? Depende de cada caso. Mas aqui tem, assim, uma força de vontade para fazer alguma coisa acontecer. Até porque ela não está aguentando mais, ela está chegando no limite dela, 10 de pau. Já está carregando, assim, o mundo nas costas, né? São 10 estacas que ela está carregando com muita dificuldade. Alguma coisa aqui precisa ser conversada, precisa ser resolvida. Eu não sei o que que é, você sabe, né? Então, se ficou algum mal-estar entre vocês, se vocês estão juntos e a relação está estranha, precisa de ajustes, essa pessoa ela já está chegando no limite dela, tá? Ela já está assim, mal, porque precisa resolver algo, precisa tomar um caminho, precisa tomar uma ação e ela não consegue ainda elaborar com certeza como fazer isso, tá? E o fato dela não estar conseguindo agir, porque ela não consegue elaborar uma melhor forma de agir, tá deixando ela bastante sobrecarregada, tá? Não sei se tem algum peso de alguma decisão errada aqui, de repente tomou decisões erradas em relação a vocês, de alguma forma, né? E aí ela precisa voltar atrás e admitir, né? Porque aqui tem uma carta de reconhecimento, então ela precisa admitir, né, que tomou uma decisão errada. Isso para ela é difícil. Aí sai o imperador, né? Então é um imperador que está com dificuldade de arranjar uma forma, tá? Tá sofrendo, tá? Não está bem, porque está com dificuldade de arranjar uma forma que para ele ou para ela é mais assertiva de abordar esse assunto, ou abordar você, ou te procurar, ou ir até você para resolver uma situação. E o fato dessa pessoa não ter humildade de simplesmente chegar a procurar e falar o que ela sente, né? Porque ela é o imperador, o fato dela ter essa dificuldade de abertura tá sendo insuportável para essa pessoa, tá? Porque ela não aguenta mais não resolver algo, tá? Ela não aguenta mais, de repente, ter a sensação de que ela deveria estar fazendo alguma coisa a respeito, mas a personalidade dela não permite que ela faça e ela não cede, tá? Os imperadores são pessoas, independente do gênero, de temperamento muito difícil. São teimosas, são orgulhosas, né? São razoavelmente vaidosas. Então aqui, se essa pessoa tomou uma decisão ou tomou uma atitude em relação a você, ela não está bem com a decisão que ela tomou. Talvez ela possa ter até demorado, tá, a ter um entendimento de que aquilo que ela decidiu não fez bem para ela. Então ela não teve o resultado que ela esperava. De repente está sentindo falta, de repente está arrependida, mas também não é uma pessoa de admitir isso, tá? E o fato dela ficar evitando de ser humilde, de se abrir, de admitir as coisas que está sentindo, na verdade faz muito mal a ela, né? Então, ninguém fica mais sobrecarregado do que ela mesma. Então, essa pessoa ela não está bem afetivamente falando em relação à situação de vocês, tá? E talvez ela não consiga elaborar uma forma disso ser resolvido sem que ela te procure, ou sem que ela admita, né, as coisas que ela fez ou que ela não fez, né? Então, que de alguma forma ela tem participação nesse mal-estar que de repente existe entre vocês. Então, ela tem muita dificuldade, é como se ela ficasse aguardando que você agisse para que depois ela se posicionasse, porque para ela dar o primeiro passo é muito difícil, tá?
Nossa, como é lerdo, cavaleiro de ouros, tá? Essa pessoa, ela tem um reconhecimento dentro dela, tá? De que você é importante para ela, de que você tem um valor muito grande, de que ela teve muita sorte de você passar na vida dela, mas olha o nível de velocidade dela para ir até você te oferecer isso. A pessoa está esperando você procurar. Se vocês estão afastados, ela está esperando você ir até ela. Talvez fosse algo que sempre você fizesse, né? Porque o imperador é uma pessoa que dificilmente procura, né? Então você sempre estava habituada a procurar, então ela está esperando você aquilo que você habituou ela a receber, tá? Se dessa vez você não está fazendo, ela até intenciona fazer isso em algum momento, mas ela primeiro está esperando você ceder. Ela está esperando você ceder primeiro, você ceder antes dela, né? E ela tem uma sensação no coração dela de que se você a procura e vocês, de repente, vocês se resolvem de alguma forma, aí, de repente, ela pode te oferecer mais valor. Ah, de repente, aí eu posso ceder um pouquinho, né? E oferecer mais valor, oferecer mais solidez, mas eu não vejo essa pessoa sentindo que é ela que tem que fazer um movimento, né? Ela só pensa em fazer um movimento até você no dia que isso aqui ficar insustentável, tá? Então, no dia que ficar insustentável, quem sabe ela faz um movimento até você de repente querer conversar, ou de querer resolver, ou de querer explanar aquilo que ela está sentindo. Fora isso, ela vai aguentar o quanto ela puder. Por quê? Por causa do temperamento dela, tá? Então, se você acha, por exemplo, que essa pessoa não te valoriza, ela te valoriza muito, mas o ego dela é muito importante para ela também, tá? Então, é uma pessoa que acha, por exemplo, que pedir desculpa é humilhante, que admitir erro é uma coisa humilhante, esse tipo de temperamento, tá? Ah, eu vou ter que me rebaixar, né? A dizer que eu errei, vou ter que me rebaixar, pedir desculpa, né? Então, assim, há um reconhecimento, há uma valorização, há um reconhecimento do que se sente, há um reconhecimento de que algo precisa ser conversado, só que há uma postura de não ceder a isso, tá? Tudo isso está no coração dessa pessoa, mas ela não cede ao que ela sente, né? O imperador, ele é mais racional, mais estrategista, não é uma pessoa sentimental, é aquela pessoa mole por dentro, dura por fora, né? Então, para ela poder soltar os sentimentos dela, só quando as coisas estão realmente no limite, tá? Então, o coração manda procurar, o coração manda conversar, mas a pessoa dificilmente cede, porque não é uma pessoa dada aos sentimentos, tá? Aí sai a carta da estrela. Essa pessoa, ela vê uma ligação importante entre vocês, tá? Inclusive, na cabeça dela, ela tem um sentimento por você, que é um sentimento que ela enxerga que poderia curar essa falta de humildade dela, esse temperamento difícil. De repente, se ela permitisse que você finalmente dominasse os sentimentos dela, que ela se entregasse para esse amor, que ela de repente se curaria dessas dificuldades de descer do pedestal, tá? Mas ela tem muita dificuldade de fazer isso e ela tem uma esperança, tá? Nada me tira da cabeça que ela tem uma esperança de você procurar por ela antes dela ter que fazer esse movimento, tá? Então, que você de alguma forma a perdoe. A carta da estrela é uma carta de perdão absoluto, né? Aquela coisa, o amor bonito, a coisa esperançosa. Então, ela tem uma esperança de que de repente isso se resolva sem que ela tenha que fazer um real movimento para isso, tá? É isso que se passa dentro dela. Ela sente que ela precisa curar o coração dela, porque essa pessoa aqui, ela tem um coração dolorido e sofrido e sobrecarregado em relação à situação com você, tá? Então, eu não sei o que houve aqui. Tem um peso afetivo, emocional nessa situação. Não sei se ela te ama muito, não sei se ela demorou para reconhecer o amor que sentia, ou né, a pedra preciosa que ela tinha na mão e de repente deixou escapar.
Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu aqui, tá? Mas há muito sentimento dessa pessoa em relação a você que talvez ela não tenha reconhecido antes ou talvez ela não tenha admitido ou assumido antes, de alguma forma. Então aqui ela torce bem lá no fundo, tá? Dificilmente ela vai admitir que você um dia a perdoa, ela torce por isso, ela torce para que um dia, de repente, você a procure, você faça um movimento que vá curar a situação, né? Você, de repente, haja na direção dela antes dela chegar num nível de desespero em que ela não consegue mais simplesmente não agir, tá? Porque não é do temperamento dela. Então, ela vai agir a contragosto, tá? Essa pessoa aqui, ela aguenta até onde ela pode, tá? De não admitir coisas, de não agir na direção de resolver o problema, mas também não para de pensar nisso. Não solta, tá? Não para de pensar, o coração fica sofrido, tá? É um temperamento difícil e você sabe, eu não tô falando nada que você não saiba. Foi você que estava se relacionando ou lidando com essa pessoa. Aqui o que ela tá esperando, ó. A torre desabar, cair todo mundo lá de cima, pegar fogo, cair um raio. Essa pessoa, para algumas pessoas assim, ela é um pouco arrogante com relação aos sentimentos. Ela talvez não tenha reconhecido o nível de sentimento que ela tem por você, tá? Então, se de repente ela cortou você, ou se ela deixou você embora, ou se ela nunca mais te procurou, ela não deu importância, ela não achou assim que isso seria tão abalante para ela, tá? Mas tá, o negócio tá muito ruim, afetivamente falando. Então, com relação ao que ela sente em relação à situação de vocês, a casa caiu, literalmente, tá? A coisa tá ruim, essa pessoa tá sofrendo em relação a essa situação. E principalmente a carta da torre me fala da surpresa, né? Então, assim, o raio desmoronando a torre. Então, essa pessoa, ela não esperava, de repente, sofrer tanto, ela não esperava se pegar tão apaixonada, ou tão amando, ou sentindo tanta falta. E outra coisa, ela talvez não esperasse que você não fosse correr mais atrás dela, tá? Então, se você tinha o hábito de ser a pessoa que sempre resolvia a situação, que sempre conversava, buscava o diálogo, né? Quando ficava estremecido, era a pessoa que cedia, procurava. De repente, você não está fazendo isso agora, você pega essa pessoa de surpresa, tá? De repente, ela achou que lhe trataria da mesma forma e que tudo seria como sempre. Talvez você tenha mudado a sua forma de agir e nisso você pega ela de surpresa e ela passa, inclusive, a te dar mais valor, tá? Isso gera nela uma mudança, gera nela um sofrimento, porém ela continua ainda valorizando mais o ego dela, lamentavelmente, mesmo sofrendo, mesmo rezando, pedindo a Deus para ter cura para essa situação, porque ela não aguenta mais, mas ela também não se movimenta. É o que eu falei, é um cavaleiro de ouros. Ela só vai se movimentar em última instância. Quando der mais, tá vendo que a coisa tá, a vaca tá indo pro brejo, aí ela vai se movimentar, tá? Então, não espere movimentação dela, a qualquer momento, por qualquer coisa, ela vai admitir o que ela sente. Dificilmente, tá? Você tem dúvida de que essa pessoa gosta de você? É um Ás de Copas. Se não é amor, amor tem muito sentimento, tá? É o que eu falei. O que gera essa torre desabando? A percepção de que ama você. Talvez ela não tenha tido essa percepção antes. É isso que me passa, porque fala do reconhecimento, né? Essa pessoa achava você importante? Achava, te valorizava, mas ainda não tinha percebido o nível e a profundidade do sentimento que tinha por você. E agora está sofrendo o cão, rezando para que isso se resolva, de preferência sem ela ter que se movimentar, porque ela não é dessas, tá?
rezando para que alguma coisa aconteça, de repente, né? O destino resolva e que ela possa, de alguma forma, começar a demonstrar o amor que ela sente, mas assim, bem lentamente, tá? Então não pense que essa pessoa, se um dia ela te procurar, que ela vai se jogar aos seus pés, vai dizer que te ama. Não, isso tudo é uma coisa que ela vai fazer com o tempo, ela vai fazer devagar, tá? Cavaleiro de Ouros. Ela é capaz de fazer? Ela é capaz de fazer. Ela é capaz de sentir, é o que eu falei, a pessoa mole por dentro, dura por fora, tá? Ela é capaz de tudo isso, só que manter a pose é muito importante, tá? Então o ego fala mais alto aqui. Então, essa pessoa, hoje, ela tem um sentimento muito forte por você, que faz com que ela sofra em relação a essa situação, tá? Ela torce para que isso se resolva, de preferência, sem ela ter que fazer nenhum movimento para isso. Ah, mas ela vai ficar sofrendo o resto da vida? Sim, é uma pessoa que é capaz de ficar sofrendo o resto da vida ou só se movimentar e demonstrar algum tipo de sentimento quando a coisa estiver ficando muito, muito, muito grave, tá? Já tá grave. A gente tem uma torre no jogo, tá? Então, essa pessoa aqui, se ela te cortou, ela não esperava, depois do afastamento, por exemplo, ela ter a percepção do que ela sentia por você, tá? Aquela coisa do valorizou depois que perdeu, tá? Então, demorou para valorizar o Cavaleiro de Ouros, tá? Hoje tem um sentimento forte, que chega a deixar essa pessoa desnorteada, porque ela não sabe como fazer para resolver isso aqui, tá? Aquela coisa, é uma carta 1, é um As, né? Então, assim, você foi uma chance única, uma pessoa ímpar, né? Que o destino manda para ela. E agora? Tá? E agora, se eu sou uma pessoa que eu não sei admitir meus erros, se eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de voltar atrás, como faz para eu demonstrar que eu amo? Tá? É bem complexo aqui. Não é complexo, a situação não é complexa. Quem é complexo é o imperador, tá? A pessoa, a personalidade da pessoa é que é complexa. Tá aqui, não sabe o que fazer, tá? A gente tem um 2 de paus, não sabe que caminho seguir, tá elaborando isso na própria cabeça. E assim, a leitura é sobre sentimento. Ela se sente tão confusa até no que ela sente, tá? Então, será que eu gosto mesmo? Será que eu amo de verdade? Será que não é coisa da minha cabeça? De repente eu tô sentindo uma coisa, acho que tô sentindo uma coisa e não é bem aquilo. Então, assim, é uma pessoa que tem uma tendência a fazer as coisas do jeito dela, tá? Então, para ela ceder e admitir, é muito difícil. Aqui tem uma intenção, vamos novamente à palavra, intenção, tá? Não significa que vai acontecer. Ela tem uma intenção de procurar, é uma carta de movimento lerdo pra caramba, mas ela tem uma intenção. Ela só não sabe quando fazer, como fazer, tá? Qual caminho seguir. Ela tá aqui, ó, buscando inspiração para agir, porque ela também não quer agir de uma forma que vai acabar ferindo o ego dela, porque ela é uma pessoa egóica, tá? Então aqui não tem uma coisa, a pessoa tá mais humilde. Não, ela tá só protelando. Ela tá protelando de fazer um movimento que ela sabe que tem que ser feito, porque ela não está aguentando mais, tá? Essa situação do jeito que está, ela não tá aguentando mais, tá certo? Vamos para a segunda leitura. Vamos para 2, ametista. Tirei aqui o oráculo antes, como que está o coração dessa pessoa em relação aos consulentes 2. Está o coração dessa pessoa em relação aos consulentes 2. O coração dessa pessoa em relação aos consulentes 2.
conflito, diferenças, separação, brigas, discussões, tá? Então aqui essa pessoa, ela sente que ou vocês estão conflitando naquilo que vocês querem, tá? Você quer uma coisa, essa pessoa quer outra, então há diferença de vontades nessa situação e talvez isso possa ser grave o suficiente e levar vocês a terminarem, a se separarem de alguma forma, ou ela está pensando em alguma briga ou algum afastamento que vocês tiveram, né? Vocês tiveram aqui uma discussão, alguma coisa, e de repente houve uma quebra de diálogo depois desse conflito. Então ela pode estar ainda com o coração vibrando no conflito, naquilo que foi falado, na briga que aconteceu, tá? Para quem tá junto, tá? É bom tomar cuidado na hora de conversar os assuntos importantes, porque ela tá começando, aqui tem a diferença, uma das palavras é a diferença, né? Assim, diferença, discordância de pensamento, discordância daquilo que se quer, que pode gerar um conflito de interesses, né? Então você quer uma coisa, essa pessoa quer outra, e a palavra que vem em seguida é a quebra, né? A separação. Então, assim, para quem está junto, um pouco de cuidado na hora de discutir ou conversar as diferenças de vocês, de pensamento, de objetivo, né? Objetivo futuro, objetivo da relação, porque essa pessoa ela pode estar começando a ver que está complicado demais, né? Conflitando demais e de repente começando a ver que é melhor terminar, tá? Melhor separar do que ficar brigando ou ficar insistindo em objetivos diferentes, por exemplo, tá? Então aqui, para quem está junto, sentar para conversar de uma forma pacífica, tá? Consulentes 2. Está o sentimento, coração dessa pessoa em relação ao consulente 2. Deu uma virada ali rápida antes de eu cortar no eremita. Então, assim, essa pessoa ela pode estar evitando de conversar, processando as coisas na própria cabeça, porque de repente ela tem coisas para te dizer que ela tem medo de dizer e vocês terminarem, tá? Talvez por isso ela esteja mais silenciosa, mais afastada. Dez de ouros, aqui tem muita projeção de algo muito sólido entre vocês, né? Muita projeção, ou vocês já têm isso, ou já tiveram isso. 10 de ouros, a família próspera, né? Firme e próspera. Já tem a família representada pelo idoso, já tem os pets, né? Que são os que vêm para alegrar a família e fazer parte da família. Tem a árvore, né, que representa a família, a estrutura. Então, assim, ou vocês tinham uma estrutura, ou essa pessoa enxerga potencial de estrutura em você. Ou era isso que você queria, tá? De repente era um plano que não se concretizou. Vamos ver o que mais que sai aqui. Mas independente de qualquer coisa, essa pessoa vê você como família. Você tem uma importância de família para essa pessoa, uma grande importância. Sacerdotisa, realmente, vocês não estão conversando. Se vocês estão juntos, tem coisa que precisa ser resolvida na relação que não está sendo conversada, tá? Então vocês têm uma relação, vocês têm um casamento, vocês têm uma família e tá todo mundo em silêncio e essa pessoa tá preferindo ficar em silêncio para não brigar, tá? Ela tá achando mais sábio não abrir a boca, ficar só observando, tá? Então, um pouco de cuidado com isso, né? Então, buscar sempre o diálogo mais aberto. Se vocês estão afastados, tem um potencial dessa pessoa estar observando você à distância, ó, em silêncio, espionante, tá? Ela pode até não estar gostando do que ela está vendo, está gostando, está torcendo por você, seja lá o que for, mas ela está preferindo que você não saiba que ela está te observando, ela está achando mais sábio
da parte dela ficar de boca calada, tá? Você tem muita importância para essa pessoa. O sentimento, um sentimento de 10 moedas, tá? É um sentimento enraizado. Então, você, independente do que aconteceu na vida de vocês, você é importante para essa pessoa e você vai sempre ser importante na vida, na história dessa pessoa, na formação da pessoa que ela é hoje. Então, você tem importância para isso. Talvez tudo que você tenha ensinado ou tudo que vocês tenham passado juntos, né? Então, só que ela prefere não falar. Ela não fala sobre isso. Se vocês têm contato, ela nunca fala para você da importância que você tem. Ela nunca admite, ela guarda para ela, mas ela sabe, tá? Da sua importância. Ah, se for uma pessoa que tinha um casamento com você, largou o casamento, está vivendo uma outra situação, já saiu aqui, ó, o 3 de copas, está vivendo uma outra situação, eu não vou dizer para você que essa pessoa está arrependida, não saiu o arrependimento ainda aqui, tá? Mas se ela está vivendo uma outra situação, depois de ter vivido uma estrutura com você, ou uma relação longa, de grande potencial de estrutura com você, ela continua vendo estrutura em você e não na outra situação. Na outra situação é farra, é festa, é celebração, tá? É beijar na boca, né? É curtir, tá? Então, só que ela não te fala isso. Ela vai mostrar para você, de repente, se vocês têm algum tipo de contato, ela vai mostrar que ela tá bem, que ela tá feliz com a decisão que ela tomou. Tá? Então, se ela abre a situação de vocês, que tinha um grande potencial de ser algo para a vida toda e feliz, ela abre isso, né? Por infantilidade, né? Por falta de sabedoria, para viver algo que é só farrinha, ela ainda enxerga estrutura em você e não na farrinha que ela está vivendo, tá? Então, assim, eu não vejo ela infeliz, mas ela, nos sentimentos dela, ela tem tudo isso muito bem organizado, tá? Então, a nova pessoa é uma nova pessoa que faz bem a ela, mas não é família, não é. Família é você, tá? Então, a importância de um 10 de ouro está no sentimento realizado por você, guardado, tá lá no cantinho do coração, tá? Então, ela não te fala da mesma forma que ela não te fala, que ela pode até estar se divertindo muito com a vida que ela está levando agora. Ela pode estar conhecendo novas pessoas e estar celebrando, se divertindo, mas a família, ela ainda enxerga em você, né? Então, se for uma farrista ou um farrista, se a pessoa pensar no dia que eu sossegar, é com consulente 2 que eu quero casar e ter filho. É assim que essa pessoa pensa, tá? Ela só não passa nada disso para você. Ela não te fala, tá? E essa pessoa talvez te observe de longe, porque ela também quer ver se você já seguiu a sua vida, ela quer ver se você tá farreando também, ela quer saber de você, tá? Pode estar perguntando de você para outras pessoas. Sai briga aqui de novo, gente. 5 de paus. Essa pessoa, ela pensa muito em conflitos entre vocês. Muito. É como se ela pensasse, eu não sei se vocês tinham algo sério um com o outro, é como se ela pensasse do tipo, pô, caramba, a gente era tão importante na vida um do outro e de repente acabou o amor, acabou a felicidade, a gente só brigava. Eu queria uma coisa, o consulente 2 queria outra e a gente parou de ser feliz junto, parou de celebrar, parou de curtir, parou de ter um sorriso no rosto, contava um com o outro, de repente só se preocupou com a família, né? De repente só seguindo, talvez, aquilo que a religião orientava a fazer, para alguns casos, não para todo mundo, tá? Então, essa pessoa aqui, ela sabe que ela gerou talvez um conflito entre vocês, porque essas energias aqui são totalmente antagônicas. Isso aqui é uma energia de solidez, de sossego numa relação. Isso aqui é uma energia de farra. Uma energia da onde você coloca uma copa no meio de duas, né?
Então, 2 copas se relacionando, você coloca uma terceira, que pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa, pode ser os amigos, pode ser a vida de solteiro, pode ser, entendeu? A falta de compromisso com a relação. Então, assim, essa pessoa, ela sente no coração dela que de repente ela não foi tão esperta, tão inteligente ou tão sábia, tá? Em trocar o potencial ou aquilo de fixo que ela tinha por algo de farra. Ela sabe disso, tá? Talvez ela achasse que estava muito complicado manter a relação, estava muito complicado seguir aquele 10 de ouros, e ela tenha meio que ficado meio deslumbrada com as farras ou de repente com a falta de compromisso, e ela acabou não lutando. É como se o coração dela dissesse para ela assim: você foi covarde, você não lutou pelo 10 de ouro, você devia ter lutado por isso aqui, né? E não ter lutado para ter algo superficial. Fez de tudo para ter algo superficial, mas não lutou por aquilo que realmente tem valor. Né? Se deixou levar pelo conflito de interesse, se deixou levar por brigas para algumas pessoas, brigas concretas, discussões, né? Apontamento de dedo na cara, cobranças de alguma forma, tá? Me passa muito isso. Essa pessoa, ela sabe do seu valor tá lá, ó, tatuado dentro dela. Ela não tem dúvida disso. E de alguma forma, ela sente que ela tá até se divertindo agora, mas talvez ela devesse ter lutado um pouco mais por isso aqui que tinha, tá? Se isso está acontecendo hoje, você está sentindo essa pessoa desfocada da relação de vocês, ela está começando a ter um entendimento de que ela precisa resolver os conflitos antes que isso acabe. Então ela precisa lutar pela relação. Ela está começando, o coração dela está começando a ganhar essa maturidade para que ela tenha esse entendimento, tá? Então aqui tem coisa para ser ajustada, tem coisa para ser resolvida, tá? Mas é passível de ser resolvido. A carta da lua, essa pessoa, ela estava muito confusa emocionalmente. Se vocês se separaram, se afastaram, essa pessoa ela estava apresentando uma confusão emocional muito importante na situação de vocês e, para algumas pessoas, até ocultando coisas que ela estava fazendo. Para algumas pessoas teve traição, teve ocultação aqui, né? Então, ela começou a ter uma atitude sombria, né? Uma coisa que você não entendia muito bem o que ela queria, quais eram as atitudes dela. E mais uma vez vem uma coisa, me passa muito essa coisa de não falar. Não falar o que está sentindo, não falar o que está desgostando, não falar aquilo que acha que tem que ser ajustado. A pessoa vai largando de mão, quando vê deu ruim, né? Quando vê a coisa chegou no limite e aí não tem mais solução. Então assim, faltou lutar por aquilo que era realmente valioso. 10 moedas, faltou lutar por isso. Essa pessoa não teve forças para bancar essa situação, ou bancar, se manter nessa situação. Eu não sei o que houve aqui que fez com que ela ficasse meio deslumbrada ou desvairada com alguma situação do cotidiano dela, tá? Alguma coisa aconteceu aqui. Eu acho que ela sente que se iludiu um pouco. Me passa muita coisa do deslumbre, tá? Ela não teve maturidade para lidar com determinadas situações, assim, tipo, essas pessoas ficam deslumbradas com rede social, que ficam deslumbradas com as ofertas de aplicativo, né? Então, é muita gente solteira lá dando bobeira e a pessoa fica iludida. Me passa um pouco isso, tá? Muita ilusão. Então, assim, a ilusão que estraga aquilo que é sólido, aquilo que é concreto. Então, não deixa de valorizar aquilo que é concreto para viver de deslumbre, tá? Então, aqui o coração dela já entende isso, né? Você devia ter valorizado aquilo que você tinha e não ficar, né, projetando ilusoriamente
celebração e farra, porque isso aqui chega uma hora que cansa, né? Isso vale para todo mundo, né? Uma só. Realmente, essa pessoa está com muita dificuldade de admitir o que sente por você, que também tem ego envolvido, né? Então, a decisão que ela tomou de repente, ou de terminar com esse 10 de ouros, finalizar isso, ou as atitudes alteradas dela dentro da relação de vocês, ela está com muita dificuldade de admitir por causa de ego. Ela precisa tomar as rédeas da situação, tá? Ela precisa botar o coração dela em primeiro lugar, agir com sabedoria. Ela sabe que ela não está sendo sábia dessa forma, tá? E admitir o que ela sente. Aqui tem muito sentimento que precisa ser conversado, tá? O coração dessa pessoa fala para essa pessoa assim: luta por esse sentimento, luta para você de repente reaver esse 10 de ouros, luta por isso. Você já entendeu, você tem maturidade, né? Luta por essa relação que de repente está tão triste, né? Tá se desfazendo, perdeu a alegria. Luta por isso, luta para isso, né? Se ressuscitar para isso. Mas essa pessoa continua calada e ela continua de alguma forma evitando de se abrir para isso, admitir coisas, falar o que sente, tá? Aqui tem um pouco de medo da briga, medo do conflito, tá? Então, de como vai ser recebida, de qual vai ser o teor da conversa, se vocês vão se desentender, porque de repente essa pessoa, ela não teve uma conduta muito honesta, nem muito transparente com você, então você pode estar aborrecido, né? Pode estar ferido, pode estar magoado. Então aqui ela tem vontade de resolver, mas ela tem medo de brigar. Viraram duas, tem jeito. A Imperatriz e o Ás de Paus. Essa pessoa realmente ela procurou fazer só o que ela estava afim, né? Seguir os próprios desejos. Hoje, tá? Ela consegue entender que ela se iludiu com situações que não eram situações fixas para ficarem fixas na vida. Quem é para ficar fixo? Você. Sinto muito dizer, mas essa pessoa no coração dela, você é sentida ou sentido como a Imperatriz, independente do seu gênero, tá? É o que eu falei, se você não tem mais intenção de voltar com essa pessoa ou de ficar com essa pessoa, se você acha que não tem mais jeito, e vocês estão afastados há muito tempo, você vai ter sempre um lugar no coração dessa pessoa. Ela pode ficar com outras pessoas, ela pode viver coisas impulsivas, sexualizadas, e se divertir, e mostrar os dentes, e farrear, o que for. Mas lá no fundo do coração dela, a pessoa que ela ama é você. A pessoa com quem ela vê uma família, uma estrutura é você. Então aqui, o que ela se iludiu? Ela se iludiu de trocar uma relação nutritiva, feliz, amorosa, com alguém praticamente perfeito de se viver uma relação a longo tempo, por uma farra. Tá? Para algumas pessoas aqui teve traição, não teve jeito, tá? Quando você pegou, deu ruim, né? Quando você descobriu, deu ruim. Então, tudo isso meio que movido pelo ego, tá? E fala muito disso. Então, tem muito sentimento, mas o ego dessa pessoa se exacerbou quando ela se sentiu iludida com determinada situação. É como se ela tivesse achado que essa interação com você tivesse perdido o fogo, perdeu a vivacidade, tá? Então, ela ao invés de lutar para recuperar a vivacidade dessa situação, ela abandona, ela vai buscar essa vivacidade em outras situações e abandona o 10 de ouros. E agora, eu sinto que nesse momento, o coração dessa pessoa tem a percepção disso, tá? De que foi uma troca ilusória, trocar essa estrutura ou esse potencial de viver um grande amor ou manter um grande amor ou de repente corrigir, né,
as coisas que precisavam ser corrigidas e deixar de só fazer aquilo que se quer e de repente corrigir a relação com mais sabedoria, ela acha que foi ilusório ela trocar essa relação por farra. Porque você continua sendo a pessoa mais importante afetivamente da vida dele ou dela. Você continua sendo a imperatriz, não adianta. É uma leitura sobre os sentimentos da pessoa. A pessoa sente que você é a imperatriz, tá? Você é o par perfeito, você é a pessoa com quem se projeta uma vida junto. Já tinha saído na primeira carta, tá? Não adianta. Então, vai farrear? Vai farrear, vai fazer o que quer, vai terminar, e você vai sempre ser visto ou vista como aquela pessoa que é a família dele ou dela. Tem um lugar importante ali, tá? Então, esse é o sentimento de hoje. Significa que vai se movimentar? Não tem carta de movimento aqui, então não posso nem dizer que essa pessoa intenciona qualquer coisa, tá? Tem o Ás de Paus que fala mais ainda da conexão afetiva, que talvez essa pessoa não enxergasse essa conexão espiritual forte entre vocês, porque ela pode ter tentado viver novidades e não conseguiu se desvincular, tá? Mas aqui tem muito medo da briga, tá? Aqui ficou um mal-estar entre vocês que atrapalha uma fluidez de procura por parte dessa pessoa. Então, ela não se sente livre, ela se controla, ela não se sente livre para te procurar, para falar tudo isso aqui, tá? Porque tem uma percepção do erro de decisão, ela tomou uma decisão errada aqui. E nesse momento ela está preferindo manter o silêncio, tá? E não conversar sobre isso. Tá certo? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.